Amém, bom dia, igreja. Gente, toda vez, em todas as situações, eu tenho que repetir. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Tá todo mundo bem nessa manhã, abençoado, presença de Deus. Gente, eu subo depois da onda, toda vez que a onda vai pregar, é só lapada atrás de lapada. Mas é bom. E é muito interessante porque eu estava em casa, eu estava preocupada, meu Deus, como que eu vou começar essa pregação? É muita informação, é muita coisa. E Deus, Ele é muito bom, porque quando a gente inclina nosso ouvido a Deus, Ele vai nos guiar. E até ouvir na pregação da ONU foi muito doido para mim, porque assim, eu não sabia do que ela ia falar, ela não sabia do que eu ia falar, e a gente vai falar de coisas tipo assim, quase iguais. E aí eu tava mandando mensagem para ela, e ela, nossa, a gente tá no mesmo espírito, porque eu tava preocupado com o horário, preocupado com um monte de coisa, mas vai dar tudo certo, já deu certo. Então, hoje eu queria falar da importância, do impacto que o que os pais de Daniel fizeram na vida de Daniel, no ensino, na vida dele. E eu vi que a Wanda perguntou, né, quantos pais tinham, e eu quero ver daqui quantos pais tem. Deixa eu ver. Nossa, é muito, meu Deus. Por isso que as crianças estão lotadas lá embaixo. Gente, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu comecei a estudar um pouco sobre a cultura judaica e o envolvimento dos pais, de como eles criavam os filhos, principalmente os filhos de nobres, como a Amanda falou, Daniel, Misael, Azarias, Ananias, eles eram tudo filhos de nobres. E aí eu comecei a entender o chamado de certas pessoas da Bíblia e como o envolvimento dos pais foi tão importante, como Sansão, o envolvimento dos pais na vida dele, de Jesus, de João Batista, de várias outras pessoas. E aí eu comecei a pensar, pais, vocês entendem a responsabilidade que Deus deu para vocês? A importância de você ensinar o teu filho. Uma coisa que eu estou amando muito é o ministério infantil, que é Gerando Profetas. Porque é isso mesmo. Deus te deu uma bênção, porque a Bíblia fala que os filhos são bênção. Ele te deu uma responsabilidade. Você está gerando um profeta dentro de casa, um pastor dentro de casa, um ministro de louvor, um apóstolo. Vocês estão criando pessoas que vão ser tremendamente usadas no reino de Deus. Só que vocês têm que entender essa responsabilidade. E para entrar em Bíblia, porque não tem como pregar sem Bíblia, eu gostaria que todos abrissem a Bíblia em Deuteronômio 6:3. Vamos ler do versículo 3 ao 7. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga misericórdia. Meu Deus. Tá, eu vou começar a ler aqui. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse, ó Senhor Deus, de teus pais na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então aqui é muito importante, olha o que Deus está falando para os pais, quanto naquela época e quanto hoje. Você deveria falar de Deus, de amar Deus, tudo sobre Deus dentro de sua casa, toda hora, do levantar, do deitar, do andar. É toda hora, não é para você parar. Ai, mãe, de novo essa história de Jesus, Sim, você tem que falar, porque uma coisa eu te digo, se você continuar e persistir, a criança vai levar isso com ela. Tudo que você faz dentro de casa, a criança leva para o resto da vida dela, se for bom, se for ruim. Então você precisa falar. E algo muito interessante é que a gente vê isso na vida de Daniel. Como vocês sabem, Daniel era filho de nobres, e o envolvimento dos pais de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, era muito forte, porque
Na cultura judaica, todos os filhos de nobres aprendiam as coisas adiantado das crianças normais, porque era necessário o chamado deles. Eles eram chamados por sacerdote para trabalhar na corte do rei. Então, era necessário eles aprender as coisas mais adiantado do que as crianças normais de Israel. E isso ajudou muito Daniel na Babilônia, porque como a Wanda falou sobre o banquete, também ajudou os meninos, né, escolher entre governo ou obedecer Deus. Não é fácil você ter que escolher governo ou obedecer a Deus, porque a Bíblia fala que a gente deveria respeitar nossos líderes, obedecer. Só que quando chega a lei te faz desobedecer a Deus, aí você fica assim: eu obedeço a lei ou obedeço a Deus? Obedeço a lei ou obedeço a Deus? Então, isso foi muito importante para Daniel. E uma das coisas que eu observei foi muito assim doido. Eu venho vendo muitos vídeos sobre pastores evangelizando muçulmanos, e eu vejo a dificuldade deles evangelizar esses muçulmanos. Aí se você olhar, você entende por que essas crianças estão sendo doutrinadas desde criança. Eles conseguem mudar, mas é muito, muito, muito difícil, porque desde criança eles são ensinados a fé deles. E vocês pais, deveriam fazer isso com seus filhos. Você tem que doutrinar o seu filho, ensinar o teu filho o caminho certo. E essa instrução que os meninos receberam dos pais é o que ajudou eles a se aproximar de Deus e ouvir a voz de Deus. E em Daniel 6, a gente vê um momento que eu acho que, na opinião de muitos, é o momento mais assustador da vida de Daniel. Aqui a gente vê um Daniel mais velho, e o rei dessa época, porque já tinha passado o reinado de Nabucodonosor, o rei da época era Dário. E ele colocou Daniel acima de todos os líderes, de todos os governadores, capitães, de todo mundo. Só que essas pessoas, os príncipes, presidentes, capitães, governadores, eles ficaram com inveja dele e queriam acabar com Daniel. Só que a dificuldade deles eles não conseguiam prender nada em cima de Daniel. Ele era um cara tão fiel, tão bom, que não tinha uma situação, um vício, uma culpa que eles podiam jogar em cima de Daniel. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um plano para usar a fé de Daniel contra ele. Aí eu gostaria de ler Daniel 6:7, que diz assim: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizeram firme este mandamento, que por espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova de leões. Vocês têm noção o que é você ter que, igual eu falei antes, escolher governo ou obedecer a Deus? Para Daniel não foi fácil. Eles fizeram uma situação onde eles acharam que eles conseguiram, como que fala? Trap? Cercar Daniel, tá certo? Tipo, colocar Daniel numa situação onde eles pensaram que Daniel não ia conseguir sair. Só que, uma armadilha. Só que aí no versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava sendo assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não correu, aqui está falando que Daniel orou. Ele não correu para se desculpar com o rei, com os governadores, assim: por favor, eu sou inocente, eu sou fiel. Não, ele foi para o quarto dele e ele orou. Tem coisas na nossa vida que não adianta a gente tentar se desculpar. A gente tem que ir para o nosso quarto, dobrar o nosso joelho e orar, porque quem vence as nossas batalhas é Deus. E isso aqui é muito importante. Por mais que não pareça, a gente vê o envolvimento dos pais nisso. Porque, como eu falei, você precisa implementar Deus dentro da tua casa. Ensina os teus filhos a orar. Daniel foi criado memorizando escrituras. Naquela época não tinha Bíblia.
igual a gente tem hoje no celular, Bíblia física. Eles tinham que, era pouco papel, e eles tinham que memorizar textos enormes. Eles tinham que memorizar tudo. Eles aprendiam todas as festas, todas as orações. Eles aprenderam a ter uma vida com Deus. E isso serve para vocês, pais. Coloca isso dentro da tua casa, porque vai ter situações que os teus filhos lá na frente não vão saber o que fazer, porque os pais não ensinaram em casa. Não adianta você querer deixar tudo para a igreja e, meu filho está indo para a escolinha, então ele vai aprender tudo. Não, você tem que ensinar em casa. As tias estão na escolinha, estão lá embaixo ensinando os teus filhos. Aí sai da igreja, o que você está ajudando para ensinar os teus filhos depois da escolinha? Tudo que eles aprenderam aqui vai para o saco, porque em casa você não está ensinando, em casa você não está ajudando. Então, os pais de Daniel, eles entenderam isso é Bíblia, e eles ensinaram isso para Daniel. E algo muito interessante é que eu não sabia porquê, eu não entendi porquê, mas eu pesquisei com quantos anos o cérebro humano é formado. E com 25 anos o cérebro termina de formar. Então, pais, você tem 25 anos para ensinar o teu filho, porque passou disso é só conselho. Só que olha como que é muito importante você ensinar desde criança. Os pais de Daniel não teve até 25 anos para ensinar o filho. Os pais de Misael, Azarias e Ananias não teve até os 25 anos deles para ensinar o caminho. Daniel, Misael, Azarias e Ananias foram levados para a Babilônia entre 13 e 16 anos, da idade de maioria de vocês aqui. Os pais dele, eles não sabiam que isso ia acontecer. Talvez eles não esperavam isso acontecer naquela época. Então, só do fato dele estar ensinando desde criança, já adiantou muita coisa. E vocês têm que ser assim. Você não sabe quanto tempo você tem com o seu filho. E a tua responsabilidade é ensinar o teu filho, porque esse mundão tá feio. Hoje não é igual antigamente. Desculpa, call out a idade de vocês, mas 20 anos atrás, 30 anos atrás, está muito diferente de hoje. O tempo vem piorando, a Bíblia fala que no fim dos tempos vai ser igual no tempo de Noé, está piorando a cada dia. E você que não está ensinando o teu filho, vai perder seu filho para o mundo. A Bíblia já diz tudo a como você deve ensinar o teu filho. Ensina o teu filho a ler a palavra. Ensina o teu filho a orar, para que no futuro o seu filho pode aprender a depender de Deus. E agora eu fico vendo aqui, imagina se Daniel não tinha aprendido tudo que ele aprendeu desde criança. Ele não ia ter sobrevivido metade das coisas que ele sobreviveu. Nem metade, porque as tentações na Babilônia foram tão grandes que eu acho que se fosse eu hoje, eu não ia conseguir. E aqui, agora, enquanto eu estava preparando a palavra, eu entendi que não só tem muita gente aqui e muita gente lá fora que tem pais ou que não tiveram pais que faziam isso dentro de casa. E eu pensava assim, eu preciso falar de alguma coisa para as pessoas que não tiveram ou não têm isso dentro de casa. Mas daí eu olhei para a minha Bíblia e Deus me fez lembrar. Você não precisa, você que não tem, você não precisa a depender dos seus pais. O seu pai lá no céu já te deu um presente. A chave da vida. Você quer ajuda de como a viver a vida? Abre tua Bíblia, porque você vai ouvir o seu pai te ensinando. Não tem outro jeito melhor de você aprender do que você mesmo ler a palavra. E às vezes tem muita gente que não tem, jovens, você que não tem isso dentro de casa, é o teu testemunho. Porque o que os seus pais não fizeram por você, você vai fazer para os seus filhos. Se você ler a palavra, Deus vai te usar tremendamente para quebrar a maldição da sua família. Ele vai te ajudar para mudar a história da tua família. Mas você precisa ler. Deus já deu tudo para você. Nós temos internet hoje onde você pode ver pregações, estudos. Óbvio que a gente tem que tomar cuidado, porque hoje tem muito engano na internet. Mas vocês
tem aqui ajuda. E você, pai, que nunca fez isso dentro da tua casa, o que você está esperando? Começa agora, o tempo é agora. Jesus está voltando. E meus amigos, eu vejo que eles precisam. Eu vou pregar a palavra para eles. Você está vendo a necessidade do teu filho? Pregue a palavra para os teus filhos. E eu falo para você, jovem, só porque você não vem de um lar que está sempre, o centro é Deus, não significa que Deus não vai te usar. Deus, ele vai te transformar. Não pensa, porque eu vim dessa linha de religião, como que Deus vai me usar? Ele vai te transformar. Você tem que deixar Deus te transformar, porque Ele vai fazer coisas grandes com você. E uma das coisas que é muito interessante sobre Deus, ele não escolhe o preparado, Ele prepara o escolhido. Então, talvez você não teve uma criação onde o centro é Deus. Isso serve para jovem e adulto. Só que Deus está te preparando. Talvez os seus pais terreno não está fazendo o que deveria fazer, mas o teu pai lá no céu faz aquilo por você e ele te ensina. Então Deus, ele quer começar com você dentro da tua casa. Ele quer mudar a tua história. Então, para concluir, pais, entendem a responsabilidade que vocês têm de ensinar o teu filho todos os dias a palavra de Deus. E se você está confuso, busca na palavra de Deus. Tem tanta coisa na Bíblia. A chave de tudo que você quer na tua vida está aqui na palavra. Deus, ele não deixou nada em branco. Ele explicou tudo para nós. E jovem, não desanima só porque o começo da tua história não está indo do jeito que você quer. Não desanima porque o jeito que você está crescendo dentro de casa não está sendo do jeito que você quer. Porque isso que você está passando vai ser um testemunho das coisas grandes que Deus vai fazer na tua vida. Vidas vão ser impactados por aquilo que você passou. Pessoas que você nem imagina que passaram pela mesma coisa que você vão ser impactados e vão sentir a presença de Deus e vão ver a luz de Deus em você e vão ver o quão poderoso Deus é.